em suas Bíblias no Salmo 3º. Como falei no último mês, nós vamos sempre expor 2 salmos no último domingo de cada mês. Então, nos primeiros domingos estaremos tratando pela manhã ainda no livro de Êxodo, à noite ainda no livro de Atos, mas todo último domingo com pregações no Saltério. Então, na última oportunidade, nós vimos a exposição no Salmo 1º e 2º, e agora pela manhã no Salmo 3º. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, louvado seja o teu nome por este momento em que nós abrimos a tua palavra para, ó Deus, ser exposta. Rogo a ti, ó Deus, neste momento, que o Senhor seja gracioso comigo e com o teu povo. Comigo na exposição da tua palavra, que a tua palavra seja exposta com fidelidade, que a tua palavra seja proclamada, ó Deus, com toda intrepidez e ousadia. E que, ó Deus, aqueles que aqui estão possam ser pelo Senhor edificados, exortados, consolados por Ti, através, Senhor, da Tua palavra. Usa-me, ó Deus, apesar das minhas tantas fraquezas e limitações, mas que isto, ó Deus, não seja um obstáculo para a clara exposição da Tua verdade. Fala, ó Deus, aos nossos corações. É o que te peço, Senhor, neste momento, em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que neste mundo nós enfrentamos muitos dilemas, muitos problemas, muitos conflitos, são muitas as dificuldades que os homens experimentam nesta caminhada. Obviamente que não somente os crentes experimentam problemas e dificuldades, mas até mesmo os ímpios. Mas pensando particularmente nos crentes, nós, em nossa peregrinação neste mundo, nós travamos realmente muitos conflitos. Nós passamos por dificuldades as mais diversas que trazem para nós grande aflição, perplexidade, angústia, terror. E muitas vezes ficamos grandemente perturbados com aquilo que sobrevém a nós. Ainda que muitos digam, não é, em muitas igrejas por aí, com um evangelho totalmente deturpado, uma verdade que é uma verdade não segundo Deus, mas segundo o coração enganoso destes homens, muitos dirão, o crente então, ele não passará por dificuldades. Venha para a igreja, aceite o Senhor Jesus Cristo e você então terá dias muito tranquilos. Quando na realidade nós sabemos, e o próprio Cristo mesmo diz, que no mundo tereis aflições. Mas ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor, nunca disse a nós que nós não passaríamos por dificuldade, que nós não passaríamos por aflições neste mundo. As aflições muitas vezes podem ser em razão dos nossos próprios pecados. Muitas vezes nossos próprios pecados nos conduzem a experimentarmos aflições, problemas, dor neste mundo.
Muitas vezes não é em razão dos nossos próprios pecados, mas em razão dos pecados de outros, que em sua perversidade, que em sua maldade, quando muitos deles dão largas ao seu coração e então se voltam contra nós, com todo tipo de impiedade. Esse tipo de maldade que vem sobre nós de outros é uma realidade, irmãos, antiga. O povo do Senhor experimenta isto desde o princípio. Isso revela e aponta para o verdadeiro conflito que há. Um conflito que há entre aqueles que são descendentes da mulher e aqueles que são descendentes da serpente Satanás. Como é posto ali em Gênesis capítulo 3, verso de número 15. Quando a serpente, ou os descendentes da serpente, são aqueles que vão se voltar contra aqueles que são de Deus. É um conflito, irmãos, que nós já vemos sendo revelado com toda a crueldade quando Caim mata Abel. Abel, descendente da mulher, Caim, descendente da serpente, se voltando contra o seu próprio irmão, tirando a própria vida dele. E essa realidade, irmãos, percorre todo o Antigo Testamento. Essa realidade percorre todo o Novo Testamento. E essa realidade chega até nós. Sofremos, muitas vezes, neste mundo, a oposição daqueles que são inimigos do povo de Deus, porque odeiam o próprio Deus. E eles não estão dispostos a estabelecer paz. Eles querem rebeldia, conflito. Eles querem uma verdadeira guerra. Eles não estão interessados em promover a piedade. Eles não estão interessados em promover o que é bom, mas somente aquilo que é mal. E não importa quem está diante dos olhos deles. Como é o caso do próprio Davi, que vai experimentar justamente esta oposição. Ele vai experimentar uma oposição de alguém que se revela, ainda que sendo filho dele, como um descendente da serpente, um inimigo do ungido do Senhor, um inimigo do povo de Deus, este homem chamado Absalão, que nos é apresentado aqui, nos é apresentado no título que nos é apresentado neste salmo. Quando o texto nos diz, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Aqui, irmãos, nós temos o primeiro salmo deste primeiro livro. E alguém poderia perguntar assim, mas como assim, pastor, e o primeiro e o segundo? Falamos na última exposição. Ainda que eles estejam inseridos no primeiro livro, o primeiro e o segundo salmo servem como uma introdução a todo o saltério. E este primeiro livro, que vai deste Salmo 1 até o Salmo 41, ou mais especificamente do Salmo 3 até o Salmo 41, vai retratar justamente este conflito real que há. E aqui nós veremos um conflito amargo experimentado por Davi. E talvez esta seja a razão dele ser colocado aqui, como este primeiro salmo. Porque provavelmente, irmãos, esta foi o maior conflito, esta foi provavelmente a maior angústia experimentado por Davi. Era o seu próprio filho voltando-se contra ele. Será que a coisa mais amarga, será que a coisa mais dolorosa do que ver alguém que é amado por você se voltar com toda a ira, traição e rejeição contra você? Certamente isso seria uma grande dor para um pai. E esta dor é expressa aqui pelo próprio Davi, que está, irmãos, aqui sofrendo. O título nos diz Salmo de Davi, ele é o autor deste salmo, como da maioria dos salmos, especialmente neste primeiro livro. E ele escreveu isto, nos dá o contexto aqui o salmo, quando fugia de Absalão, seu filho. Este registro sobre Absalão nós temos em 2 Samuel, capítulo 15. Nós veremos que este homem, ele é um homem realmente perverso, Absalão. E veja, ele vai procurar promover uma confusão terrível e o que ele faz vai justamente de encontro àquilo que significa seu nome.
Porque Absalão significa pai da paz. Mas ele não promove a paz. Ele vai promover justamente confusão. Ele vai se voltar contra o seu pai com o interesse não somente de tomar a posição como rei, mas ele tinha o intento, o interesse de matar o seu próprio pai. Ele estava disposto a tirar a vida do seu pai. Veja que homem perverso. Mas ele não começa assim. Ele não mete a cara de uma vez. Nós vemos um relato apresentado em 2 Samuel, capítulo 15, 16, 17, em frente. Você verá que este homem, ele vai começar se aproximando do seu pai, ele deseja encontrar o seu pai. O seu pai permite que ele venha até ele em determinado contexto. O seu pai o recebe com alegria. O seu pai o beija. Contudo, este homem ele começa a maquinar no seu coração planos para tentar destruir e tirar do seu pai o trono, o reinado messiânico. E ele vai começar na sua malícia, com uma lábia que só ele possuía, tentando fazer com que pessoas que estavam envolvidas com o próprio Davi, líderes, homens que assumiam posições importantes, povo comum também, ele vai tentar fazer com que essas pessoas começassem a se voltar para ele e ele vai começar a ganhar o coração dessas pessoas. Isso planejando tentar minar a posição do seu pai como rei. E o ponto, irmãos, é que de fato ele consegue. Ele consegue persuadir as pessoas que agora, ao invés de serem servos fiéis de Davi, eles passam a se voltar contra Davi e traem Davi. Então veja que Davi ele tem a oposição do seu filho e ele agora tem a oposição de um número grande de pessoas que não estão mais sendo favoráveis a ele. Davi, então, consciente desta realidade, chega aos ouvidos dele aquela traição do seu próprio filho. E então nós encontramos o seguinte, registrado em 2 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 13. 2 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo de número 13, nós encontramos as seguintes palavras. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu o rei, e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Então, o texto continua e vamos saltar agora para o versículo de número 24. Diz assim: eis que Abiatar subiu, e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus da cidade. Se acharei graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: ó vidente, tu e Abiatar voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Ahimaás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nos vales do deserto, até que me venham informações vossas. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Seguiu Davi
pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava, descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Provavelmente, irmãos, esta é a ocasião em que este homem ele começa ali a fazer ou escrever aquilo que é revelado para nós aqui no Salmo 3º. Foi justamente esta angústia, este sofrimento que alcançou a alma deste homem. Lembrem-se, é o seu próprio filho se voltando contra ele. E este homem, irmãos, ele fica grandemente abalado. Ele agora é expulso. Ele agora não está mais na sua cidade. Ele agora não está assumindo ali a sua posição que fora designada pelo próprio Senhor. O seu filho e a nação o traem e rejeitam a ele. E agora, então, ele vai nos apresentar isto que ele experimenta, que certamente também é em razão do seu próprio pecado que ele experimenta aqui. Nós lemos no Salmo 51. O pecado que ele cometeu com Batseba trouxe sobre Davi e sobre sua casa grandes males. Grandes males trouxe a sua própria casa. Este homem se arrependeu, sim, do seu pecado. Mas há muitas consequências do seu pecado que ainda alcançavam este homem chamado Davi. Mas aqui, irmãos, ele está sofrendo. E ele agora vai apresentar a sua queixa ao Senhor. O texto nos diz no versículo 1: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Verso 2: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Note o drama do próprio Davi neste contexto. Ele vai dizer no início do Salmo, Senhor, como tem crescido. Acrescenta mais informação a isso, dizendo o número dos meus adversários. E veja que isto é algo que realmente é tão intenso que ele repete, ele vai dizer, são numerosos que se levantam contra mim. Verso 2, são muitos os que dizem. Então, perceba que era realmente um número imenso de pessoas. De agora súditos, servos do seu filho Absalão, que estão agora perseguindo este homem. Só vinha crescendo a inimizade que estava sendo provocada contra ele. De homens que estavam empenhados em se voltar contra o rei. De homens que estavam empenhados a se voltar contra o seu reinado. De homens que não estavam interessados em que aquele homem que é ungido do Senhor, ele assuma ali a posição que fora designada pelo próprio Deus a ele. Estes homens, eles se voltam contra ele, revelando assim a inimizade que eles têm no próprio coração com o próprio Deus. Porque quando eles se voltam contra Davi, é contra o próprio Senhor de Davi que eles se voltam. É contra o próprio Deus, o próprio Senhor, que o estabeleceu ali como rei. Mas, meus irmãos, o dilema no coração desse homem é real. Ele é alguém que está experimentando verdadeira angústia na sua alma. E ele, com toda sinceridade, ele vai descrever isto. É um dilema que é experimentado por ele, mas que reflete muito dos nossos dilemas. O problema enfrentado por Davi aponta para os problemas que nós também enfrentamos em nossa própria caminhada. Com muitas aflições que alcançaram a alma dele, da mesma forma, muitas vezes, alcançam a nossa alma, alcançam o nosso próprio coração. São muitos os adversários do povo do Senhor. E não são poucas as aflições que vêm sobre nós. São diversas. Enfermidades, problemas no trabalho, problemas familiares.
esposo com esposa, pais com filhos, filhos com pais. Problema em conflitos com aqueles que estão em posição de autoridade sobre nós, que de toda forma tentam subjugar a todos nós que conhecemos o Senhor e trazem sobre a nossa alma grande aflição e angústia. São diversos os sofrimentos, você sabe pelo que passa. E você sabe quais são as suas aflições. Como o próprio Davi reconhece, ele sabe quais são os seus problemas objetivamente. Mas o que é que ele faz com os seus problemas? Como é que ele trata, como ele lida com as aflições, como ele lida com as tribulações na sua vida? Ele lida de um modo diferente do modo que muitos no meio da igreja e, sobretudo, fora da igreja tratam. Em meio, irmãos, à sua aflição, angústia, dor profunda no coração e na alma deste homem, ele se volta para o Senhor. Note, o texto nos diz, Senhor, como tem crescido. Ele ora a Deus, ele clama a Deus, ele suplica a Deus, ele vai se queixar a Deus. Ele não se queixa de Deus, ele apresenta a sua queixa ao Senhor, descortinando o seu coração diante dele com toda a sinceridade que ele poderia apresentar. Então veja, irmãos, que ainda que ele fosse um homem pronto para a batalha, ele não se levanta com a sua espada para tentar ferir Absalão ou qualquer homem. Ao invés de ele levantar a sua espada num verdadeiro conflito, ele levanta a sua voz a Deus. E é exatamente isto que deve acontecer. Os problemas que experimentamos devem ser levados ao Senhor. Precisamos aprender com Davi. O que você faz com as suas aflições? O que você faz quando você está enfrentando algum tipo de dificuldade e problema? Seja lá qual for a natureza do seu problema. Lamentavelmente, muitos vão para o caminho do escapismo. O que seria isso? Um problema grave o acomete, o alcança. E ao invés de ele tentar lidar, procurando refúgio no Senhor, consolo em Deus, ele vai tentar procurar algum tipo de consolo ou conforto nas coisas deste mundo. Alguns então vão tentar se envolver com algum tipo de entretenimento que faça com que ele esqueça o problema, a aflição, a dor que tem passado. Alguns vão vão se envolver com bebida. E acabam então se embriagando, para que de alguma forma possa esquecer o conflito e o problema que está experimentando. Outros por aí se enfiam pelas drogas e acabam imaginando que, de repente, se ele entrar por este caminho, ele vai esquecer o problema, essa aflição não existirá mais, ele vai ficar bem. Outros procuram dormir. E vai dormir um bocado. E se puder, vai dormir o dia inteiro. Para que ele não possa lidar com as dificuldades e os problemas. Porque a sua alma está angustiada. Muitos vão ficar grandemente perturbados e procurarão algum meio para que eles possam encontrar paz. Eles vão recorrer a meios que não são os meios adequados para lidarmos com aflição, conflito e sofrimento. Qual é o meio, então, irmãos? A quem nós devemos recorrer? A quem nós devemos suplicar? Não devemos clamar ao mundo, mas devemos clamar ao Senhor. Ao invés de nós corrermos de Deus, nós vamos correr até Deus. Ao invés de nós nos afastarmos em direção a outro rumo, nós iremos olhar para o Senhor como o único rumo, a quem nós, então, abriremos a nossa boca falando claramente. É isso que você tem feito nos dias da sua aflição. É isso que você tem feito nos dias maus que muitas vezes batem à sua porta.
Faça isto, meu irmão. Abra a sua boca. Fale com Deus. Ore ao Senhor. Como disse um puritano, ele vai escrever, irmãos, o seguinte, tratando sobre essa realidade. Ele vai dizer o que é que a aflição faz. E ele vai dizer assim: a aflição abre lábios mudos. Se você está com o lábio cerrado até agora, que seus lábios possam ser abertos. E a aflição pode nos conduzir a isto. A aflição abre lábios mudos e desata os cordões da língua para invocar a Deus. Aqueles a quem Deus ensina nas aflições aprendem a orar de outra maneira, a saber, com mais frequência e fervor. É exatamente isto que Davi ele experimenta. Ele ora com frequência a Deus. Ele ora com fervor a Deus, não encobrindo absolutamente nada, até porque, meu irmão, não há nada que possamos encobrir. O Senhor sabe exatamente daquilo que se passa em nossos corações. Ele sabe das nossas necessidades. Se nós fôssemos conscientes sempre disto, nós falaríamos a Ele, Ele quer ouvir o nosso clamor. Então, no dia mau, corra a Deus. Não há melhor remédio para a sua aflição. Não há nenhum outro neste mundo que o possa socorrer em meio ao desespero e à aflição. É só olhar para o Senhor. Como vai dizer o salmista, no Salmo 123, como os olhos de servos estão fitos nas mãos de seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Olhos fitos no Senhor, olhos voltados para Deus nos dias em que a aflição, o problema, seja qual ele for, do mais grave ao menos grave, nós iremos até Deus. É isto que nós aprendemos, primeiramente, aqui com este servo do Senhor. Mas veja, irmãos, o que acontece. Ele nos ensina, primeiramente, a orarmos a Deus, a suplicarmos ao Senhor em meio às dificuldades. Mas o verso 2 nos diz mais o seguinte: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então perceba o que estava acontecendo. Ele, em meio à sua angústia, ele vai suplicar ao Senhor, como nós devemos fazer. Mas o que ele ouvia daqueles que eram os seus opositores, ou daqueles que contemplavam a sua angústia, o seu estado? Ele ouvia muitos dizendo dele, ou como diz na tradução, na corrigida fiel, muitos dizem da minha alma, apontando para a condição dele, e falavam o seguinte: não há em Deus salvação para ele. Perceba, é como se eles estivessem dizendo assim: Deus não pode salvar Davi. Como assim? Veja, eles estão falando do Senhor Deus Yahvé, do Senhor Deus Todo-Poderoso, do Deus infinito, do Deus imutável, do Deus eterno, do Deus autossuficiente, do Deus que tem um relacionamento singular e todo especial com o seu servo. É exatamente a ele que ele clama, inclusive, Senhor em caixa alta, Yahvé. Mas eles dizem, não há em Deus salvação. E veja, salvação aqui, neste contexto, não seria a salvação dos pecados, como nós somos redimidos do nosso pecado, salvos por Cristo. Aqui, neste verso, não está tratando diretamente sobre esta realidade. Mas salvação aqui seria livramento. Não há livramento para ele. Deus não o livrará. É como se eles negassem a Deus. Eles negam o próprio Senhor. Eles dizem que Deus não é capaz de livrá-lo. Tamanha a condição difícil que ele se encontra.
Veja que loucura, então, da parte dessas pessoas que parece que não tinham uma compreensão clara acerca de quem Deus é e do que Deus pode fazer. Ou talvez, enredados e mergulhados no seu pecado, eles acabam proferindo palavras que não fazem sentido. Porque Deus, sim, pode. E o salmista reconhecerá esta realidade acerca da sua própria vida. Eles diziam, não há em Deus salvação para ele. É como se eles estivessem dizendo assim, Davi, Deus te abandonou. Deus o abandonou. Quando eles contemplavam ele naquela condição. Veja, irmãos, que isto é experimentado por este homem naqueles dias. E talvez essa seja a perspectiva de muitos quando contemplam a igreja do Senhor hoje, ou o povo do Senhor Deus em particular. Talvez olhem para nós em meio a turbilhões de problemas, em meio a perseguição e sofrimento, e talvez alguém abra a boca a ponto de dizer, não há salvação. E talvez até mesmo seu próprio coração se eleve em meio à incredulidade e desconfiança e chega a dizer, não há salvação para nós. Não podemos, irmãos, imaginar algo desta natureza. Porque nós conhecemos um Deus que tudo pode. E um Deus que cremos, o Deus que nós servimos, é um Deus que é infinito em poder. Este Deus é um Deus que é infinito em graça e misericórdia. E este é um Deus que não estava somente com Davi num relacionamento todo especial e singular, mas ele está num relacionamento todo especial e singular com o seu povo. Nós podemos ter certeza que o Senhor Deus, em ocasião oportuna, dará ao seu povo livramento. E isto ele tem feito muito, o tempo inteiro, conosco. Essa é a realidade que foram experimentada por muitos do povo no passado. Livramentos, libertações. O próprio Davi experimenta esta realidade. E nós também, irmãos. Então nós não podemos permitir que o nosso coração possa ser tomado pelo engano de muitos que dirão que não há escapatória para nós, que Deus nos abandonou em meio à nossa aflição e problema. A palavra do nosso Senhor garante que o Senhor Deus, ele nunca abandona os seus. O Senhor, ele nunca desampara o seu povo. Ele é aquele que se faz presente conosco em absolutamente todo o tempo. Ele é o Senhor que cuida de nós em meio a todas as nossas aflições. Então, nós devemos entender isto, irmãos, e preencher o nosso coração com esta realidade. Com esta realidade do nosso Senhor Deus, que age em favor de todos nós que estamos num relacionamento singular com Ele. É o nosso Deus, que nunca, jamais nos deixará. Nunca, jamais Ele nos desamparará. Nunca. Ainda que os homens digam, nós devemos nos apegar àquilo que diz a palavra do nosso Senhor. Aquilo que é verdadeiro. Porque o que dizem os homens não é verdadeiro. O que muitas vezes diz o nosso coração enganoso não é verdadeiro. Mas o que Deus diz, sim. Ele é fiel. Ele está contigo. Ele está com você em todo tempo. Eu me refiro a você que conhece ao Senhor. Então, confie em Deus, como este homem vai expressar na sua vida. Ele vai expressar um conceito distinto do conceito promovido pelos homens ímpios. O que é que ele dirá contra essa declaração dessas pessoas? Verso 3 ele diz, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Porém, pelo contrário, tu,
Senhor. Veja que quando ele vai se referir ao Senhor, no relacionamento com ele sempre vai usar o nome Yahvé. Senhor, o Deus do pacto. Ele diz, porém tu, Senhor, és o meu escudo. Essa palavra nós já vimos aqui. Nós já vimos, inclusive, quando nós estudamos o livro de Gênesis. Se você olhar o que diz Gênesis, capítulo 15, verso 1, a palavra vai dizer assim. Gênesis, capítulo 15, verso de número 1, diz assim a Escritura Sagrada. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Mas essa ideia de escudo não se limita apenas a este salmo, obviamente, ou a Gênesis capítulo 15, verso de número 1, mas você pode encontrar essa declaração, por exemplo, no Salmo 18, verso 2. Salmo 18, verso 2, a palavra diz assim, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. E ainda nós podemos olhar o que diz a palavra no Salmo 28, verso de número 7. Salmo 28, verso 7, diz assim, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com meu cântico o louvarei. Confiança. Como no Salmo que nós lemos no início e cantamos. Melhor, que nós cantamos no Salmo 27. De alguém que confia no Senhor, ainda que um exército se levante contra ele. Ainda assim, confiaria no Senhor. Perceba essa realidade percorrendo aqui. E ele então começa agora a expressar em meio ao sofrimento e perturbação, dificuldade que ele se encontrava, confiança em Deus. E ele diz, o Senhor é meu escudo. Ele é o meu protetor. Ele é aquele que me guarda das flechas dos meus inimigos. Ele é aquele que me guarda das investidas perversas do meu inimigo. O Senhor é meu escudo. Que coisa impressionante, porque se o Senhor é o seu escudo e é o que o protege, que poderá o mal fazer contra este homem? Absolutamente nada. A não ser que o Senhor Deus permita, como fez com um homem íntegro chamado Jó. O Senhor permitiu que Satanás fosse até onde ele queria. Mas quando o Senhor, ele age em nosso favor, irmãos, como nosso escudo, não há lugar mais seguro, não há proteção melhor do que estar sob os cuidados do Senhor. Ele entende isso, e isso enche o seu coração de confiança. O seu coração está sendo alimentado aqui por essas declarações maravilhosas do Senhor. Ele sabe que o Senhor já agiu assim em seu favor. Deus já o guardou muitas vezes. E agora aqui ele está dizendo, porque ele já foi alvo da proteção de Deus, ele é meu escudo. Ele é a nossa proteção, não somente, irmãos, de Davi, mas nossa. O que Davi faz como este rei, este ungido do Senhor no Antigo Testamento, ele o faz e representa também todo o povo de Deus. Então, o que Davi experimenta, não somente em suas aflições, retratam problemas nossos que nós passamos, mas também aquilo que ele experimenta da parte de Deus, trata-se de uma realidade patente nas nossas vidas. Ainda que muitas vezes nós não consigamos perceber por causa da nossa visão muito curta e limitada do cuidado paternal de Deus nas nossas vidas. Saiba, meu irmão, que ainda que o mundo se levante contra você com toda a sua fúria, o Senhor Deus é aquele que te guarda. Isso deve consolar a tua alma. Isso deve consolar o teu coração em meio aos dias de aflição. Não importa qual seja a notícia,
não importa quem seja aquele que se levanta contra você. Pode se levantar Satanás com todo o seu exército, em toda a sua fúria. Você, nós, povo do Senhor, temos o Senhor Deus por nosso escudo. Mas não somente isto, ele vai dizer: és o meu escudo, és a minha glória. Veja, ele era alguém que reinou, ele era alguém que reinava em Israel. Ele foi alguém que venceu muitas batalhas. Ele era alguém que estava exaltado a uma posição importante. Mas ele vai dizer: a minha glória é o Senhor. Porque toda a glória é do Senhor. E qualquer coisa que se evidencie como gloriosa no seu ofício, no seu dever, no seu papel, era glória de Deus, não sua. Uma glória que não era inerente a Davi, mas uma glória que era relativa, derivada de Deus. E Ele é a sua glória. Algo muito melhor do que qualquer coisa que os homens poderiam ter. Algo muito mais prazeroso, muito melhor, muito mais importante do que aquilo que os homens ao seu redor poderiam experimentar. Porque os homens podem ter muitas glórias, mas são glórias deste mundo, passageiras, não são pesadas, como é a glória do Senhor. Ele se gloriava em Deus. Ter Deus, ainda que você não tenha nada, é a maior glória, porque você tem tudo. Ele é pesado, é isso que significa pesado. É diferente da glória deste mundo que passa como um vento, como a palha que se espalha com a menor brisa. Mas o Senhor não. O Senhor Deus é a glória deste homem. Sua glória está em Deus. Mas não somente isto, ele vai dizer: e o que exaltas a minha cabeça. Veja, irmãos, que esse homem, ele está mergulhado, ou com seu coração mergulhado no conhecimento deste Deus que age em seu favor. E note que ele o tempo inteiro vai falar na primeira pessoa. Ele vai dizer: ele é meu escudo, ele é minha glória, ele é aquele que exalta a minha cabeça. Nós veremos que ele não está preocupado somente com ele, obviamente. Ele não é um homem egoísta. Mas, meus irmãos, como precisamos aprender com ele? A se apropriar disso. A dizer que, no meio da angústia e da aflição, voltando para a ideia do escudo, o Senhor é o meu escudo pessoal. Não é o Senhor somente escudo do seu povo, ele é o meu escudo. Ele é aquele que é a minha glória. E ele vai dizer então, ele é aquele que exalta a minha cabeça. Aqui, irmãos, está relacionado a esse reino messiânico de Davi. A esse reino que fora dado a ele. O Senhor é aquele que vai exaltar a cabeça deste homem. Mas quando ele fala também que ele é aquele que exalta a minha cabeça, ele está falando aqui também que o Senhor Deus é aquele que o encoraja. O Senhor Deus é aquele que coloca ele para frente. O Senhor Deus é aquele que o impulsiona. O Senhor Deus é aquele que age em seu favor, encorajando, animando o seu próprio servo. Ele não vai permanecer lançado ao chão, humilhado pelos seus inimigos. Até porque, irmãos, a humilhação daquele que era de Deus poderia refletir também na humilhação do próprio Deus. E Deus não será humilhado diante dos seus próprios inimigos. Ele é aquele que exalta a cabeça do seu servo Davi. Mas então, irmãos, ele vai continuar na sua oração a Deus. Ele vai dizer o seguinte no verso 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Veja, irmãos, mais uma vez aqui é apontada a relação deste homem nessa vida de dependência do seu Deus. Ele vai dizer, com a minha voz. Ele eleva o clamor ao Senhor, Deus Yahvé. E ele diz ainda, e do seu santo monte ele me responde. Aqui, irmãos, Davi, ele está se lembrando de atos graciosos
de Deus em seu favor. E ele vai dizer, olha, com a minha voz, alguns vão traduzir assim, com a minha voz eu clamei ao Senhor, e ele do seu santo monte me respondeu. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, o lembrar-se do que Deus fez no passado é algo que me traz confiança, segurança, paz e alegria agora no presente. Esse Deus que fez o que fez no passado é um Deus que não muda e age em meu favor. Então ele vai, agora veja o que ele vai, as figuras que estão envolvidas aqui, né? Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Que santo monte é este? Nós vimos no Salmo 2, no versículo 7, é dito o seguinte, verso 6, na verdade. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O salmo que nós lemos no início do culto, Salmo 48, vai falar sobre este monte Sião. A habitação de Deus, onde o próprio Senhor Deus habita, onde ele fazia morada. O Salmo 18 que nós lemos fala sobre isto também. Veja lá, Salmo 18, verso 6. Quando a palavra nos diz assim, das suas narinas, ou melhor, na minha angústia invoquei o Senhor. Veja, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. O Salmo 91, verso de número 15, vai falar sobre o Senhor que escuta a oração dos seus servos e ele escuta de fato do seu monte, Sião, dos céus, da sua habitação. E então o verso 15 nos diz do Salmo 91, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Veja que a Escritura está repleta dessa verdade, do clamor, na angústia e de um Senhor que do seu monte santo, Sião, escuta o clamor e responde. E quando o Senhor responde, é que ele age. A resposta de Deus é o seu ato em agir, em livrando aqueles que estão, muitas vezes, em momentos de grande angústia. Então perceba, irmãos, uma coisa que é importante que nós façamos em meio às nossas aflições e que nós saibamos também. Primeira coisa que nós devemos entender é que o Senhor Deus, ele escuta as nossas orações. Nós vimos aqui, ele ora ao Senhor inicialmente, falamos sobre a quem devemos clamar. Mas nós devemos também ter no nosso coração a certeza de que o Senhor, ele o escuta. De onde clamarmos, não importa onde seja. Não importa qual seja o lugar. Não importa qual seja a nossa condição no momento. O Senhor, ele ouvirá. Ele não está tão longe que não possa ouvir o nosso clamor. Ainda que Deus ele seja transcendente, irmãos. Alguns vão chamar de totalmente outro. E vão falar muito sobre a transcendência de Deus. Mas Deus, ele é imanente. Ele está em nosso meio. Ele escuta quando nós abrimos o nosso coração e elevamos a nossa voz. Ele não dá de ouvidos, não, como muitas vezes nós fazemos quando alguém clama, suplica, roga por nós, por alguma coisa e nós simplesmente ignoramos. Ele pode fazer isso algumas vezes, sim. Mas quando o seu povo, numa comunhão real e sincera com Ele, piedosamente abre o seu coração, elevando com toda a humildade e reconhecimento da glória do Senhor as suas vozes, Deus escuta. Então, ainda que você não tenha uma resposta imediata, algum tipo de manifestação extraordinária na sua frente quando você ora, você não ora e um fogo surge, um fogo cai, a parede da casa treme. Ainda que você não experimente nada dessa natureza, nós devemos estar plenamente persuadidos de que o Senhor ali está. Ele não faz estes sinais como antes fazia. Não é que ele não tenha poder para fazer, mas ele se revelava de modo distinto ao seu povo no passado. E nós precisamos entender, ele
está conosco a ouvir a sua oração. E como é maravilhoso sabermos que Ele escuta a nossa oração. Porque se Ele escuta e Ele responde agindo, Ele pode, porque é poderoso, mudar toda a circunstância e realidade que nós experimentamos, se Ele quiser. Porque Ele não vai fazer algo segundo a nossa própria vontade. Nós temos o dever de clamar ao Senhor, mas Ele vai agir quando quiser e se quiser, em nosso favor, segundo a sua misericórdia. Caso seja essa a vontade de Deus, mas guarde no seu coração. Quando você elevar a sua voz ao Senhor, saiba que Ele te escuta. Ele escutou, Cristo, o clamor de Marta e Maria, lá em João capítulo 11. Ele sabia que Lázaro estava para morrer. Ele não atende imediatamente o clamor de Marta e Maria. Ele certamente queria experimentar essas mulheres na paciência. Calvino vai dizer, o Senhor muitas vezes não responde a nossa oração imediatamente, para que nós possamos ser exercitados na paciência, em esperar pelo Senhor. Mas Ele ouviu. Em determinado momento, Ele agiu, não curando Lázaro, mas ressuscitando Lázaro. Porque o Senhor estava mais interessado na ressurreição de Lázaro do que na sua cura. Porque Deus seria mais glorificado na ressurreição de Lázaro do que na cura da sua própria enfermidade. E Ele fez isso no tempo devido. Mas Ele escutou a oração. E o fato dele não ter agido imediatamente nunca foi evidência de que o Senhor não amava. Porque o texto nos diz, lá em João, capítulo 11, Ele amava Marta, Maria e Lázaro. O Senhor escuta o nosso clamor. E ainda que Ele não haja imediatamente no nosso tempo, nós somos precipitados e ansiosos, Ele age, Ele nos ama e Ele te escuta. O que é que isso provoca, irmãos? Essa reflexão no coração desse homem provoca no coração dele. Como mencionei, ele vai se recordar dos atos do Senhor no passado. Coisa que nós podemos aprender a fazer, lembrando-nos do que Deus fez em nosso favor no passado, do que Deus fez em favor do seu povo no passado. E isso deve ser consolo para a nossa própria alma e combustível para irmos até este Deus que não muda em nosso favor, age. Ele, consciente, então, irmãos, dessa realidade, vai declarar o seguinte no verso 5: deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor Yahvé me sustenta. Veja, ele confia no seu escudo. E aqui ele confia inabalavelmente, a ponto de, em meio à batalha, mesmo estando com a possibilidade de perder a sua própria vida, ele diz, eu durmo, eu me deito, eu pego no sono, eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Veja que declaração de plena confiança. Você só consegue dormir se você estiver em paz, de fato. E veja, o sono nos deixa muito vulneráveis. Tinha pessoa querendo tirar a vida dele. Você conseguiria dormir? Com um exército querendo tirar a tua vida, arrancar a tua cabeça. Eu tenho dúvidas se eu conseguiria dormir. Mas esse homem consegue descansar nos cuidados paternais do seu Senhor, que cuida dele. Ele vai dizer que do Senhor que me sustenta. É porque Deus o sustenta que ele consegue, então, permanecer vivo, seguro, alegre e confiante. É interessante, irmãos, o que acontece aqui. Aqui trata-se de um verbo contínuo, sustenta, que aponta para a realidade de que o Senhor continua cuidando. Não é que o Senhor cuidou dele naquele momento, sustentando-o, mas que o Senhor continuamente sustentava o seu servo, cuidando dele o tempo inteiro, sem parar, enquanto ele viveu. Como precisamos entender isto, irmãos? Como precisamos saber que mesmo nos dias maus, dificuldade e problema, nós podemos, com a graça do Senhor, enchendo o nosso coração no cuidado paternal de Deus, nós podemos ter paz em meio à guerra. E nós podemos estar certos de que o Senhor está nos sustentando o tempo inteiro nas nossas dificuldades. Em meio às dificuldades. No meio do furacão.
no meio do turbilhão. Deus está conosco. Ele não prometeu para nós a ausência disso, mas prometeu estar conosco no meio de tudo isto. E prometeu, irmãos, nos sustentar. Confie no Senhor que te sustenta. Lembre-se continuamente, e Ele tem poder para te sustentar e sustenta. E você pode ficar em paz nas mãos desse Senhor, que cuida de você na sua aflição, na sua dor, na perseguição que você sofre, na doença que o alcança. Deus é o Deus que te sustenta. E veja que isso vai levar ele a declarar algo que é extraordinário. Ele diz: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Veja que coisa realmente impressionante isso. Não tenho medo. O medo foi arrancado do seu coração. Se no início havia algum tipo de angústia, agora não há mais nenhum tipo de angústia. Ele confia plenamente de todo o coração. Ainda que seus inimigos estivessem cercando ele de todos os lados. Imagine você cercado por várias pessoas querendo arrancar sua cabeça. Mas ele diz: eu não tenho medo de ninguém. Não tenho medo desses homens. Por quê, irmãos? Ele está certo de que o Senhor que o sustenta o protege ou guarda de todos os lados das investidas dos seus inimigos. De todos os seus inimigos. Precisamos entender isso, irmãos. É Deus quem está ao nosso redor o tempo inteiro. Não há ocasião que Ele não esteja. Como falei anteriormente, irmãos, não podemos permitir que nosso coração, inclinado à desconfiança do Senhor, nos leve a imaginar que em algum momento da nossa vida o Senhor não está ao nosso lado. Não permitamos, irmãos. Reflitamos sobre o que se passa aqui na vida deste homem e entendamos, o Senhor também age assim conosco. Ele não somente está plenamente convicto de que o Senhor é aquele que o guarda, mas ele está certo, e ele até pede isto, que o Senhor é aquele que vai destruir os seus inimigos. Ele vai dizer isso no verso seguinte. Veja o que ele diz. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. O Senhor já fez isso no passado em favor dele. Ele está aqui, então, dizendo, levanta-te, Senhor. Obviamente, não é uma ordem, irmãos. Ele não manda em Deus. Como muitas e muitas igrejas por aí ficam como que querendo mandar no Senhor. Faz isso, faz aquilo, como assim? O Senhor é soberano, não é nosso servo. Mas ele levanta um clamor ao Senhor mais uma vez, semelhante ao que Moisés fez. Lá em Números, capítulo 10, verso 35, as palavras são semelhantes. Veja o que diz Números, capítulo 10, verso de número 35. Partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Levanta-te, Senhor. Uma linguagem antropomórfica, apresentando a figura de o Senhor se levantando, então, para agir em favor do seu servo. É isto que ele espera. Ele espera que o Senhor se levante como um guerreiro, e ele se volte contra os homens, ferindo a todos. Ele diz, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos. É golpe fatal nos inimigos. E a todos os inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Imagina. É o Senhor entrando numa batalha como um guerreiro verdadeiramente forte que age em favor do seu servo. Está aqui, irmãos, este homem clamando ao Senhor que haja assim. Não é ele quem vai fazer isto. Não é ele que está tomando vingança. Como vai dizer a palavra, Romanos capítulo 13, salvo engano. A vingança pertence ao Senhor. Ele está clamando e ele não está interessado nos seus próprios interesses apenas. Não é porque, de alguma forma, a sua glória foi transformada em vexame. Ele roga para que o Senhor se volte contra os inimigos, porque esses homens não são somente inimigos de Davi. Esses homens são inimigos de Deus.
E naquilo que estava acontecendo, a glória de Deus estava envolvida. É isso que envolve os salmos de imprecação, quando pede juízo contra os homens. A glória de Deus está em risco. Senhor, volta-te contra os teus inimigos. Destrói a todos eles, esmaga-os. E é isso que o Senhor fez. Foi isto que o Senhor fez. É isto que o Senhor tem feito. E é isto que o Senhor fará de uma vez para sempre, irmãos. Nós podemos saber que o Senhor Deus, Ele não é somente escudo defendendo-nos. Ele parte para destruir os inimigos dele, que também são nossos inimigos. Ele age para defender o seu povo. Ele vence, ele esmaga, ele tem vencido e de uma vez para sempre dará a atacada final. Quando? No grande e glorioso dia do Senhor. Este será o dia da maior manifestação da ira e da justiça de Deus contra os homens. É quando os queixos deles serão feridos de uma vez por todas. É quando os dentes deles serão quebrados de uma vez para sempre. E ele então livrará de uma vez para sempre todos os seus servos, como tantas vezes livrou o seu servo Davi, e como tantas vezes nos livrou também em meio às adversidades. É um clamor justo para que o Senhor faça justiça. Não fará justiça o Senhor de toda a terra? Ele tem de tratar com justiça aqueles que se voltam com toda a impiedade, quebrando a sua lei. E então, no último verso, irmãos, concluindo, ele diz: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vocês se lembram do que os homens falavam, né? Verso 2, não há em Deus salvação para ele. Aí ele vai dizer, Deus do Senhor é a salvação. O Senhor, ele salva, ele está dizendo. O Senhor, ele liberta. O Senhor é o único que pode salvar. E perceba que ele não é alguém que se preocupa somente com seus próprios interesses, ele não é egoísta, como mencionei anteriormente. Ele vai dizer, e sobre o teu povo, a tua bênção. Que a bênção do livramento, que a bênção da libertação, que a bênção da salvação não vem apenas sobre mim, diz Davi, mas sobre todo o teu povo, sobre todo Israel, venha a tua bênção. Como precisamos, irmãos, aprender isto? Porque nós, no nosso clamor por salvação em Deus, nós não vamos clamar apenas por nós, mas vamos suplicar em favor de todo o povo do Senhor. Nós vamos suplicar em favor de toda a igreja de Deus, a fim de que o Senhor haja em favor daqueles que o amam e que Ele liberte aqueles que são objetos do seu amor, de toda e qualquer tribulação e angústia que possa alcançar-nos neste mundo. Sobretudo, irmãos, da maior e principal angústia e sofrimento e coisa terrível que alcança os homens, que é o pecado. O pecado que frequentemente nos assedia. O pecado que habita ainda em nosso próprio coração, do qual nós precisamos ainda ser libertos completamente. E então nós suplicaremos ao Senhor, liberta-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, a mim e a todo o teu povo desta condição vil. Mas é interessante, irmãos, que esta palavra traduzida aqui por salvação é a mesma que dará origem ao nome de Cristo. Cristo, aquele que veio para salvar os homens dos seus pecados. Este mesmo Cristo, irmãos, que semelhantemente a Davi, que tipificava a Cristo, que apontava para Cristo, experimentou coisas terríveis. Davi, ele fora traído pelo seu filho e os seus servos. Cristo, ele fora traído. Judas se levantou contra ele. Os seus discípulos traíram a Cristo. Os seus discípulos, semelhantemente aos homens, servos de Davi, que abandonaram Davi, eles abandonaram a Cristo. Este Cristo, semelhantemente a Davi, ficou angustiado. Ele orou, ele rogou, mas ao mesmo tempo confiou em Deus.
E Deus, então, estava com ele, com este seu servo, o Cristo, que, semelhantemente ao próprio Senhor Deus Yahvé, que salva, como o próprio Davi estava consciente, Cristo salva, Cristo intercede, Cristo ajuda, Cristo socorre, Cristo liberta. E é exatamente isto que os homens precisam saber. E é exatamente isto que você que está aqui precisa entender. O Senhor, Ele não somente liberta nós, o povo, dos dias maus. O Senhor não somente nos abençoa com a sua graça, mas esse mesmo Deus, em Cristo, liberta, salva e abençoa aqueles que estão perdidos e mergulhados nos seus pecados. Você, hoje, que não conhece a Cristo, você, hoje, que está longe do Senhor, você deve estar consciente de que se você não se render a Cristo, estando do lado de Cristo, você haverá de experimentar aquilo que o salmista pede. Seus queixos serão feridos, seus dentes serão quebrados, você vai sofrer o juízo do Senhor. Só há um caminho para você. E só há um Salvador também. O caminho é Cristo. O Salvador é Cristo. O libertador é Cristo. O ajudador é Cristo. Somente Ele. E é dele que você precisa. Arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se da sua vida vil, distante do Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo. Renda-se a Ele. E você terá a graça de, junto a todos aqueles que foram salvos pelo Senhor, de não somente estarem sob os cuidados paternais de Deus, a ponto de terem corações cheios de confiança no Senhor, mas vocês terão a graça também de serem libertos no grande dia do Senhor, da sua ira, porque estarão refugiados no Senhor. E poderão então ter a graça de viver para todo o sempre com Deus, em novos céus e nova terra, onde a justiça habita, onde há plena segurança. Não haverá mais mal. Ali não haverá mais dor. Ali não haverá mais sofrimento. Ali não haverá mais doença. Ali não existirão mais inimigos. Ali só existirá delícias perpetuamente no Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, louvamos a Ti pela Tua palavra, pela graça que temos, Senhor, de ouvir uma exposição breve da Tua palavra e de sermos edificados por Ti. Ó Senhor, ajuda-nos a, em meio às nossas dificuldades e problemas nesta vida, a suplicarmos ao Senhor e a confiarmos em Ti, sabendo que o Senhor é o Deus que escuta a nossa oração e que o Senhor age em nosso favor, porque o Senhor nos ama com amor eterno. Ó Deus, enche nosso coração com a confiança em Ti. Também, ó Deus, tem piedade daqueles que estão perdidos nos seus pecados. Volta-te, Senhor, com graça, ser favorável a eles, salva-os, Senhor, tem misericórdia. É o que te pedimos, ó Deus, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém.